Fala pessoal, dando continuidade na nossa aula de física, vamos falar sobre processos de eletrização. No caso, a aula de hoje a gente vai se restringir apenas ao primeiro processo, eletrização por atrito. Então, sem mais delongas, vamos lá. Bem, processo de eletrização, gente. Eletrização basicamente é o processo no qual o corpo inicialmente neutro é eletrizado. Como se dá essa eletrização? Basicamente, nesse processo, os elétrons são adicionados ou removidos, tá, de um corpo. Lembra na aula passada que nós comentamos que um corpo positivamente carregado é aquele corpo que possui excesso de prótons. E um corpo negativamente carregado é aquele que possui excesso de elétrons. Não esquecer que num processo de eletrização, tá, a única partícula elétrica que a gente pode retirar de um corpo de outro é o elétron. Nunca vai haver uma questão que vai dizer que você tem um corpo positivamente carregado devido ao fato de você ter ganhado prótons, tá? Então, na eletrização, basicamente, você vai retirar ou colocar elétrons em um corpo. Se tem excesso de elétrons, significa dizer que você ganhou elétrons, negativamente carregado. Se tem excesso de prótons, significa dizer que você perdeu elétrons e o corpo está positivamente carregado. E um corpo neutro, basicamente, é aquele corpo que possui, né, a mesma quantidade de prótons e elétrons. Bem, existem três processos de eletrização e eles são o atrito, o contato e a indução. Vamos dar foco para esse primeiro carinha aqui, o atrito na aula de hoje. Então vamos lá. Bem, vamos falar sobre a eletrização por atrito. A eletrização por atrito, gente, ocorre quando atritamos dois corpos de materiais, de substâncias diferentes. Por exemplo, atritar uma régua com um pano de lã, ou atritar uma canetinha, essa caneta que você está fazendo as anotações da aula, no seu cabelo, certo? Ou um pente de plástico e o seu cabelo. Bem, materiais diferentes, deu para entender, né? Eles inicialmente vão estar neutros, tá? E nesse processo de atritar, vai ocorrer transferências de elétrons de um corpo para o outro, certo? Como assim, Leandro? Basicamente, eu gosto de explicar assim para os meus alunos, até porque algumas questões, essa é a sacada. Geralmente, um corpo mais isolante. Ah, Leandro, o que é um corpo isolante? É aquele corpo onde os elétrons têm dificuldade de se locomover por ele, certo? Uma borracha, plástico, tá? Geralmente, esse corpo isolante ele tende a perder os elétrons devido ao atrito, fazendo com que um corpo menos isolante, ou seja, um corpo condutor, geralmente, receba esses elétrons, porque os elétrons eles querem facilidade, né? Eles querem estar livres para poder ficar andando na eletrosfera e tal. Então, bora imaginar da seguinte forma: um corpo mais isolante, tá? Geralmente, ele cede elétrons para um corpo menos isolante, ou seja, mais condutor. Então, o que vai acontecer? Quando, como eles estavam inicialmente neutros, o corpo que perdeu elétrons, ele vai ficar com excesso de prótons, logo ele vai ficar positivamente carregado. E o corpo que recebeu elétrons, né, ele vai ter excesso de elétrons, ele ganhou elétrons. Então ele vai ficar negativamente carregado, como a gente falou lá passada. Então, basicamente, consiste assim. Você tem dois materiais diferentes, certo? Atritou, o corpo com maior tendência a doar elétrons, ou seja, a perder elétrons, vai ficar eletrizado positivamente e o corpo com maior tendência de receber elétrons vai ficar carregado negativamente. Como esse exemplo aqui clássico, vidro e a lã, uma barrinha de vidro e um pano de lã, tá? Ambos estão neutros. O que vai acontecer? Você vai atritar no segundo momento esses corpos, certo? Esse exemplo você encontra na maioria dos livros de física e de ciências, tá? É um exemplo que eu gosto de dizer que é um exemplo clássico. Bem, o vidro aqui é o nosso doador de elétrons. Opa, ele está doando elétrons. Se ele está doando elétrons, ele vai perder elétrons e, consequentemente, vai ficar carregado positivamente, pois nele vai ter um excesso de prótons. E a lã, né? A nossa lã também estava neutra, ela ganhou elétrons. Se ela ganhou elétrons, ela vai ficar
carregada negativamente porque ganhou elétrons nessa brincadeira. Ah, Leandro, mas a gente vai fazer isso de cabeça? A gente tem como saber isso de cabeça? Eu geralmente dou uns macetes para vocês. Tem um pequeno vídeo lá no Google Classroom explicando isso, esse macete, tá? Por hora a gente vai se concentrar mais no processo. E não, nem sempre você vai fazer de cabeça. Para isso, a série triboelétrica. Bem, o que é a série triboelétrica? Basicamente é uma listagem daqueles materiais que durante a eletrização por atrito ficam carregados positivamente até os que ficam carregados negativamente. Ela é uma tabelinha bem simples de entender. Isso daqui é uma série triboelétrica, tá? Ela não apresenta uma constante, uma pergunta que sempre os alunos me fazem. Tu pode pesquisar na internet em questões, essa tabela ela não segue uma ordem, tá? Às vezes ela segue um padrão até certos elementos, mas nem sempre essa ordem é mantida, tá? Cada questão às vezes trabalha com uma série, que às vezes é grande, às vezes é pequena, às vezes apresenta outra ordem com esses mesmos elementos, certo? Como é que funciona a série triboelétrica? Bem simples, bem rápido, bem prático. Turma, geralmente os materiais que estão acima na tabela, por exemplo, aqui o nosso vidro, mica, lã, quando eles são atritados com alguém mais abaixo deles, esses elementos de cima são os doadores de elétrons. Se eles são doadores, eles vão ficar carregados positivamente. Os de baixo, certo? Geralmente são os caras que vão receber, né, os nossos elétrons, eles vão ficar carregados negativamente. Então, por exemplo, bora ver aqui esse exemplo. Lã. A lã está mais acima, né? Ela tem a tendência de doar elétrons para quem está abaixo dela, ou dele. Por exemplo, se eu atritar a lã com a pele de gato. Bem, a pele de gato está mais abaixo, né, do que a lã. Então, a lã, como ela está mais acima na tabela, olha só a setinha bem aqui. Como a lã está mais acima, ela tende a doar elétrons. Se ela tende a doar elétrons, ela vai ficar carregada positivamente. E a pele de gato vai ficar carregada negativamente porque ela está mais abaixo da lã. É um sistema que tu está analisando só esses dois, tá? Aí aqui, o exemplo que está, se atritarmos a lã e o cobre. Bora ver. Lã vem aqui e o cobre mais abaixo. Bem, a lã, como está mais acima na tabela, ela fica positiva, né? A lã fica positiva e o cobre vai ficar negativo. Ah, Leandro, eu quero atritar agora esse negócio aqui que é mica. O que é mica? Mica, gente, mica é o acrílico, tá? O nome antigo para acrílico. Bem, vou atritar, por exemplo, a mica, escolher a mica, e sei lá, a seda. Bora lá. Beleza. A mica está mais acima na tabela que a seda? Sim. Então a mica vai ceder elétrons, ou seja, perder elétrons, vai ficar positivamente carregado. E ela cedeu elétrons para a seda. Se a seda recebeu elétrons, ela fica negativa. Só mais um exemplo para fechar. Ah, eu quero fazer agora o algodão e o enxofre. Bora lá, algodão e enxofre, gente. O algodão está mais acima que o enxofre? Sim. Então o algodão vai perder elétrons. Se perder elétrons, ele fica positivo. Ele vai doar elétrons para o enxofre. Doa elétrons para o enxofre. Se o enxofre recebeu esses elétrons, ele vai ficar carregado negativamente. Então, bem fácil, quando as questões derem série triboelétrica, é só lembrar. Quem está mais acima, doa elétron, fica positivo. Quem está mais abaixo de quem doou, vai ficar negativo, pois recebeu elétrons. Certo? Para finalizar, a gente vai resolver aqui dois exercícios bem básicos. Primeiro exercício, atrita-se um bastão de vidro com um pano de lã inicialmente neutros. Lembra do exemplo clássico que eu falei? Vidro e lã. Não tem série triboelétrica aqui, Leandro. Tá? Beleza. Entre o vidro e a lã, o vidro, tá? Ele geralmente é um material mais isolante que a lã. Então, se ele é mais isolante, ele tende a ficar positivamente carregado e a lã negativamente. Ah, mas se der, por exemplo, a série triboelétrica, sem problema, olha só. Vidro.
O vidro ele está mais acima na tabela, né? Ele vai doar elétrons. Bem aqui. Se ele doa, ele fica positivo. Doa para quem? Para a lã. Opa, a lã recebeu elétrons, vai ficar negativo. Então, o que vai acontecer? Só a lã fica eletrizada? Não. A lã fica eletrizada negativamente e o vidro positivamente. Só o bastão fica eletrizado? Não. Né? Se só a lã não fica eletrizada, só o bastão de vidro também não vai ficar. Ambos ficam eletrizados. Muito importante essa dica. No processo de eletrização por atrito, galera, ao final do processo de eletrização, sempre os corpos vão estar carregados, ambos os corpos, só que com sinais contrários, tá? Sempre um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Sempre, sempre. Essa é a característica fundamental da eletrização por atrito. C. O bastão e a lã se eletrizam com cargas de mesmo sinal? Não, acabei de falar. No processo de eletrização por atrito, sempre os corpos vão ficar carregados com sinais contrários, certo? Mesma carga, mesma quantidade de carga, só que com sinais contrários. D. O bastão e a lã se eletrizam com cargas de mesmo valor absoluto e sinais opostos. Sim, letra D, gente. O que vai acontecer? No final da eletrização por atrito, tá? Ambos os corpos eles vão ter a mesma quantidade de cargas. Vou colocar aqui que é a quantidade de carga do primeiro corpo, né, é igual ao QB, que é a quantidade de carga do segundo corpo, ao final da eletrização por atrito. Só que o que acontece? Eles têm mesmo módulo. Tá? Por exemplo, se um corpo perdeu 20 elétrons, o outro vai ganhar 20 elétrons. Se tu aplicar naquela fórmula que a gente viu lá passada, Q é igual a N vezes E, eles terão o mesmo módulo. Só que um corpo tende a ficar com carga positiva e o outro corpo com carga negativa. Por isso, a questão certa é a letra D, né? De Deus. Vamos lá, gente. Próximo exemplo. Uma pessoa penteia seus cabelos usando um pente de plástico. O que ocorre com o pente e com o cabelo? Vamos lá. Ambos se eletrizam positivamente? Não, tá? Na eletrização por atrito, sempre os corpos vão ficar carregados com sinais contrários. Logo, a letra B, né, está errada também. Ambos não vão ficar carregados negativamente. Vai ser um positivo e outro negativo. Apenas o pente fica eletrizado? Claro que não. Na eletrização por atrito, ambos os corpos se eletrizam. Apenas o cabelo fica eletrizado? Claro que não. Né? A C já responde a D. Opa, aí, um deles ficará carregado, né? Positivamente ou positivo e o outro negativo. Então é a letra de, é a letra E de eu acertei, né? Então, galera, e também de eu vejo vocês na próxima aula. Não esquece de dar o like, se inscrever no nosso canal e entrar aí no nossa sala de aula no Google Classroom. Lembrando sempre, física é o poder. Valeu!